Então, Filipenses capítulo 4, versículo 19. É muito conhecido esse texto da igreja. Toda a igreja lendo Filipenses 4 e 19. Como é que diz, irmãos? O meu Deus... Vou ler. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, eu quero falar sobre o tema os inesgotáveis recursos de Deus. Os inesgotáveis recursos de Deus. Digam aí. Os inesgotáveis recursos de Deus. Os recursos de Deus, estejam todos aqui comigo, viu? Os recursos de Deus são inesgotáveis. Isto é, não se esgotam. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais Ele dá, mais tem para dar. Não existe em Deus nada. Eu quero me deter principalmente a este tema. Nada, principalmente acerca de seus recursos, que sejam esgotáveis. São inesgotáveis, não se esgotam. As bênçãos de Deus, a capacidade divina de abençoar, de suprir, de livrar, são inesgotáveis. Amém, irmãos? Então, os recursos de Deus são inesgotáveis. Veja que Paulo fala de riquezas. Ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza, é segundo a sua riqueza, segundo as, o meu Deus, segundo as, plural, segundo as suas riquezas, diga amém, suprirá todas as vossas necessidades. Então, eu estava meditando nesta tarde e pude perceber, não alcançar, não definir, entendeu? As riquezas de Deus são múltiplas, são muitas, são insondáveis, inesgotáveis, as suas riquezas. Mas há alguns acontecimentos registrados na Bíblia e há alguns termos também, alguns textos bíblicos também, que dão, de certa forma, um flash para que a gente possa ter um vislumbre, ter apenas um pequeno acesso a esses recursos de Deus. O Salmo 65, vejam aí. O Salmo 65 traz um versículo que eu acho tão interessante, esse versículo. Eu vou ler dois desses versículos. Salmo 65, versículo de número 9 e 10. Veja o que diz a palavra de Deus. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente. Com o que, irmãos? Com o rio de Deus que está quase secando. É isso? O rio de Deus que está secando. O rio de Deus está o quê? O rio de Deus está o quê, irmãos? Cheios. Tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sucos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas, o quê? Novidade. Os recursos de Deus são o quê? Todo mundo, Jesus, aqui comigo. Os recursos de Deus são o quê? Inesgotáveis. Os recursos de Deus não são como os recursos de Isaac. Os recursos de Isaac eram recursos limitados. Você vai ver que quando Isaac chamou Esaú e disse para Esaú, prepara um guisado para mim.
antes que eu morra. E a Bíblia diz que Esaú saiu às pressas para matar um animal e preparar um guisado para o seu pai. E enquanto ele saiu, Rebeca, que amava mais Jacó do que Esaú, chamou Jacó e disse: olha, o teu pai disse assim e assim. Então vai primeiro, mata um cabrito e traz, que eu vou preparar o guisado e tu irás levar para o teu pai e teu pai vai te abençoar no lugar do teu irmão. E assim foi. A Bíblia diz que Esaú saiu para procurar um animal, né, que pudesse matar e trazer, enquanto que Jacó foi no rebanho mais fácil, já pegou o cabrito, trouxe e Rebeca preparou e logo ele levou o guisado para o seu pai. E quando chegou, Isaac perguntou: foi rápido assim? Ele disse: foi que a caça veio ao meu encontro. A caça foi que me procurou, não fui nem eu que procurei a caça veio ao meu encontro. Que mentira, né, irmão? E a Bíblia diz que assim Jacó enganou seu pai e Isaac abriu seu coração e abençoou. Primeiro disse: vem aqui perto de mim. Quando ele abraçou, ele disse: o pelo está sendo de Esaú, agora a voz está igual à voz de Jacó, não é? Não, a pessoa pode enganar o homem, né, irmão? Mas não engana Deus. Tem um bocado de gente por aí com o pelo de Esaú e a voz de Jacó. Entendeu? Engana. Você é quem? Eu sou eles. Mas está parecendo com o outro. A gente tem que ser autêntico, viu, irmãos? Diga amém. Ninguém dormindo aqui, hein? É ensino, não é um trabalho de avivamento aqui para dar cambalhota, e nada disso. É aprender a palavra. É se alimentar da palavra. Diga amém. Aí a Bíblia diz que Isaac abriu então seu coração e derramou todas as bênçãos que ele tinha. E fez promessa aqui, promessa ali. Serás bendito, serás assim. E deu toda a bênção para Jacó. Não demorou meia hora depois. Chega Esaú: pronto, meu pai, aqui está o guisado que tu me pediste. E aqui está, já fiz, já preparei. Aí ele disse assim: e quem foi aquele que trouxe o outro guisado? Porque já passou um por aqui e a bênção que tinha, veja, a bênção que tinha já dei para ele. E agora? Quer dizer, Jacó tinha bênçãos, vamos lá. As bênçãos de Jacó eram bênçãos o quê? Os recursos de Jacó eram o quê, irmãos? Os recursos de Deus não são limitados. Os recursos de Deus são inesgotáveis. Quando você pensar nos recursos de Deus, preste bem atenção. Não pense no rio Jaboatão, não pense no rio Una, não pense nisso não. Pense no oceano. Que quanto mais tira, mais tem. Amém, irmãos? Não pense, mas Senhor, tu já abençoaste o irmão José e agora não sobrou para mim. Quem disse isso? Deus tem bênção para todo mundo. Amém, irmãos? Deus tem bênção para todo mundo e quanto mais Ele dá, mais tem, porque Deus é a fonte. Diga amém por isso. Então os recursos de Deus são inesgotáveis. A Bíblia diz aqui no salmo que a gente leu, que os rios de Deus estão cheios. Digam isso aí. Os rios de Deus estão cheios. Os rios de Deus não secam, como seca o São Francisco, o Amazonas, aqueles rios lá do norte, que desce não sei quantos metros seu nível e vai lá para baixo, oscilam, uma hora está lá em cima e sai alagando tudo. Quando tempos depois, meses depois, o seu nível desce, vai lá para baixo, aí começa a aparecer as coisas que estavam cobertas. É assim ou não é? No São Francisco também é assim. Começa a aparecer as cidades que estão submersas, que foram submersas, e agora começa a aparecer, já está aparecendo a torre da igreja, já está aparecendo não sei o quê, quando depois cobre de novo. Os rios de Deus estão sempre cheios. Os recursos de Deus não diminuem. Diga amém. Vou dizer de novo, os recursos de Deus não diminuem. São diretamente assim, rios sempre cheios. Amém? E para facilitar eu coloquei aqui
alguns pontos diferentes ou diferentes tipos de recursos de Deus, recursos que Deus utiliza para abençoar o seu povo, para abençoar a terra. Então eu coloquei recursos espirituais e recursos materiais e recursos humanos. E como obter, como ter acesso a esses recursos. Recursos espirituais. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, vamos ver aqui um recurso espiritual que eu considero um dos mais importantes. Filipenses 1:7, 2:7 também. Diz assim, Efésios, irmãos, desculpe, Efésios 1:7, veja o que diz o texto. 1:7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Completem agora. Segundo as riquezas da sua... A graça de Deus, preste bem atenção. A graça de Deus é um de seus recursos. A graça de Deus. E a Bíblia fala de riquezas da graça. A Bíblia está falando de suficiência. A suficiência da graça. Quando fala de riquezas, está falando de suficiente. Aquilo que é suficiente. Aquilo que é capaz de suprir, de resolver o problema. Então Paulo diz aqui, segundo as riquezas. Veja que não é segundo a riqueza, mas segundo as riquezas. Por que ele diz as riquezas? Porque ele está falando de suficiência. Ele está falando de abundância. Diga amém. A graça de Deus é abundante. A graça de Deus é suficiente. Veja 2:7. O que é que ele diz sobre a graça? Para mostrar nos séculos vindouros ele agora ainda vai um pouco mais distante, as abundantes riquezas da sua graça. As abundantes riquezas da sua graça. Esses recursos espirituais, eles atuam em qualquer área que Deus queira, mas principalmente na dimensão espiritual. As riquezas da graça se manifestam por meio da salvação, que é gratuita, é dada de forma gratuita a qualquer pessoa que queira ser salva. A riqueza da graça as riquezas da graça são recursos de Deus para a salvação. Vou dizer novamente, as riquezas da graça de Deus são recursos de Deus para a salvação do homem, para a salvação do perdido. É um recurso infalível, irmãos. Imagine uma pessoa no mundo, no pecado, na prostituição, na imoralidade, no crime, vivendo uma vida totalmente distante de Deus, mas a graça de Deus é um recurso tão grande, tão poderoso, que alcança essa pessoa e atrai essa pessoa para a salvação. E a pessoa crendo em Jesus, ela é salva, porque o recurso, ou os recursos da graça, são recursos inesgotáveis. Não existe um pecador tão miserável que a graça de Deus não seja capaz de salvá-lo e de transformá-lo. São recursos espirituais. Digam amém. Esses recursos da graça se manifestam na salvação, se manifesta no perdão que é dado ao homem. Olha, irmãos, ninguém é merecedor do perdão divino. Ninguém, nem eu, nem você. Tem alguém aqui que merece o perdão de Deus? Tem alguém aqui que merece a bênção de Deus, a salvação? Ninguém. Nós não somos merecedores de nada. Tem pessoas, às vezes, na igreja que se sentem merecedor. Sabe quando é que a gente se sente merecedor? Quem está me ouvindo, diga amém. A gente se sente merecedor quando a gente nega perdão para outro. Quando a gente nega o perdão para o irmão, a gente está entendendo que Deus nos perdoa porque a gente merece. Preste bem atenção.
Quando eu nego o perdão a uma pessoa que precisa do perdão da minha parte, quando eu nego, eu estou, então, com um conceito errado dentro de mim, que Deus me perdoou porque eu mereci. Se você disser para a pessoa, ou se disser para mim, eu não perdoo meu irmão, não perdoo aquela irmã, não perdoo aquele irmão, não perdoo aquele parente, não perdoo porque ele não merece, porque ela não merece, porque aquele irmão não merece. Espera aí, e Deus nos perdoa porque a gente merece? O perdão é fruto de merecimento? O perdão é fruto da graça, é um recurso de Deus para a nossa salvação, para a nossa paz. Deus nos perdoa porque a graça de Deus está muito acima de capacidade nossa. Nós não merecemos nada, mas pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo. Vou dizer de novo, pela graça sois salvo. Você não é salvo porque você é bonzinho, você é salvo porque a graça de Deus é abundante. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus, ela está acima. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, o que foi que aconteceu? A palavra, o verbo abundar aí é encher, superar, transbordar. Aí onde o pecado foi muito, a graça vem e supera. Muito pecado, graça abundante, graça suficiente. É por isso que disseram a Jesus, pegamos esta mulher em pleno ato de adultério. A abundância do pecado na vida dela. Aí Jesus se manifesta e diz assim, a graça, Jesus é a graça personificada, humanizada. Aí Jesus disse assim, qualquer um que não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. A graça, veja como a graça resolve tão rápido. A graça resolve a situação do pecador tão rápido, irmão. Tão rápido. Porque a graça, ela é suficiente. Ela é abundante. Todos desapareceram. Jesus disse, cadê? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí veja a graça. Eu também não te condeno. Agora, qual a diferença de eu também para os outros que foram embora? Os outros saíram porque tinha pecado. Jesus ficou porque era a graça agindo. Era a graça operando. Todos foram embora porque não tiveram coragem. Porque se pegassem a pedra, a consciência ia dizer, você não pode jogar. Porque se você não é um adúltero como ela, mas você pode ser um mentiroso. Você pode ter outros erros. Agora, quando Jesus disse, eu não condeno, ali era a graça. A graça agindo é um recurso de Deus para a salvação do homem. Sua graça. Diga amém. Poderia falar muito sobre a graça, mas o tempo não dá. A palavra de Deus é outro recurso espiritual. Qual é o outro recurso espiritual, irmãos? Olha, irmãos, a palavra de Deus é um recurso tão poderoso, tanto quanto o próprio Deus, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem diversos aspectos. A palavra pregada, a palavra escrita, a palavra viva. Cristo é a palavra. Ele disse, no princípio era o quê? O verbo é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Quando você chega em Hebreus, capítulo de número 11, abra a Bíblia aí. Hebreus 11. Veja esse recurso que é a palavra de Deus. Vejam aí o poder deste recurso espiritual. A Bíblia escrita, ela é materializada, mas a sua mensagem é espiritual. Capítulo 11, o capítulo da fé, o versículo de número 3, diz assim, pela fé entendemos que os mundos completem. Pela fé entendemos que os
não é o mundo, não é o mundo, mas os mundos, no plural. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram o quê? Foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Irmãos, olha aqui para mim. A palavra tem um poder tão grande, irmãos. É um poder, é por isso que eu estou dizendo que os recursos de Deus são inesgotáveis. Porque cada recurso desse que eu estou mostrando a vocês tem um poder indizível, inexplicável. A graça de Deus, mas a palavra de Deus. O escritor está dizendo assim: pela fé, nós entendemos que os mundos espirituais, mundos físicos, materiais, tudo, humanos, tudo foi criado pelo poder da palavra. Deus dizia assim: haja isso, e isso vinha à existência. O falar de Deus. Você sabia que hoje ainda é assim? Não pense que é diferente. Ainda hoje a palavra de Deus tem esse poder criador, esse poder provedor. A palavra de Deus resolve, irmãos. Abra a Bíblia no Salmo 33. Salmo 33. Estou falando da palavra de Deus como um dos recursos, um dos elementos desses recursos inesgotáveis de Deus. Tem muita coisa aqui ainda para a gente falar. Salmo 33, acharam aí? Versículo 6. Como é que diz o 6? Não, vamos falar mais bonito. Mais bonito está aparecendo pela palavra do homem. Vamos pela palavra de Deus. Vamos lá como está escrito. Todos, como é que diz? Pela palavra do Senhor. 9, todos. 9, todos, como é que diz? Porque pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, foram feitos os céus. Houve um tempo que não existia céu. Quando foi isso? Eu vou saber dizer. Mas houve um tempo, porque se a Bíblia está dizendo que os céus foram feitos pela palavra do Senhor, o Senhor já era e não existia céu. Mas Deus abriu sua boca e disse: faça-se os céus, ou apareça, ou exista. Não existia nada, irmãos, nada do que é criado, do que existe hoje, não existia. E Deus existe, porque ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não existia nada, mas Deus já é. Eu estou falando dos recursos de Deus. Você vai ver o que Deus ainda vai fazer aqui, nesse culto. Então Deus disse, eu estou usando isso a título de explicação, mas não tem como realmente foi a expressão. Mas para a gente explicar, deixa eu falar do meu jeito. Amém? Me baseando no que está lá em Gênesis, na criação das coisas, do capítulo 1, versículo, os 6 primeiros dias. Mas falando do céu, porque a criação do céu não está ali não, viu? O céu ali já existia. A terra ali já existia. O capítulo 1 de Gênesis tem muitos mistérios ali. Você vai entender no texto que eu vou citar agora. Mas não existia céu, não existia nada. E Deus começou a falar. E à medida que Deus ia dizendo, exista isso, apareça aquilo outro. E foi aparecendo. E foi tomando forma. Diga amém. Vamos ver, você vai entender agora, porque eu disse que ali já existia. Abra a Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro 3, não é 2 a Pedro, mas de.
Segunda carta do apóstolo Pedro, ou segunda de Pedro. Ou segundo Pedro. Tá certo? Mas vamos lá. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Veja o que diz o apóstolo aí, nesse texto. Vejamos. Ele diz assim, olha. Eles voluntariamente ignoram isto. Completem. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da onde? Da água, e no meio da água subsiste. Pela palavra. Deus disse, apareça a porção seca. E veio à tona e apareceu. Irmãos, isto é um recurso tremendo, viu, irmãos? A palavra de Deus é um recurso tão grande, tão grande. Vou dizer algumas coisas que esta palavra é capaz de fazer. Algumas coisas. Esta palavra salva. E você vai dizendo amém se você acredita. Esta palavra salva. Essa palavra aqui transforma um homem. É um recurso tão grande que o camarada chega aqui ou está ouvindo pela transmissão. Pode estar na pior situação espiritual. Mas esta palavra, quando ela é ministrada na sua essência, na sua pureza, na sua simplicidade, sem falsificação, sem alteração, sem mentira, a palavra de Deus, como é, tem um poder tão grande, irmãos. Tem pessoas que podem estar aprisionadas de demônio, da ponta do pé à cabeça, atrofiado, dominado, mas a palavra quando chega na pessoa, a palavra quando atinge, ela é capaz de quebrar cadeias espirituais, de libertar pessoas que estão perturbadas, possessas, atribuladas, sem conseguir dormir. A palavra de Deus chega assim, age na vida da pessoa, promovendo libertação, promovendo salvação, promovendo paz na vida da pessoa. A palavra de Deus. Diga amém. A palavra de Deus santifica. A palavra de Deus liberta. Diga amém. A palavra de Deus, você vai dar um amém agora mais forte. A palavra de Deus cura. O Salmo 107, versículo 20, diz assim: enviou a sua palavra e os sarou. Enviou a sua, olha ali, enviou a sua, e o que aconteceu? E os livrou da sua a palavra. Eu não sei porque tem pessoas, no contexto geral das igrejas, em muitos lugares, em muitas igrejas, que ficam tomando tempo aqui em cima com conversa, irmão. História de carochinha, e conta coisa, e quer manipular o povo, e fica soprando no povo, e inventa coisa. Não, fale a palavra. Fale a palavra. Se preocupe só de falar a palavra, porque a palavra por si só, ela já é um recurso da parte de Deus, que tem poder suficiente para fazer o que Deus quiser fazer. Em um culto, a palavra de Deus tem poder para fazer o que Deus quiser fazer. Fale a palavra liberta, a palavra salva, a palavra cura, a palavra renova, a palavra restaura, a palavra aviva, a palavra alegra, a palavra levanta, a palavra resolve. É por isso que Deus diz em Jeremias: aquele que tem um sonho, conte o sonho, mas o que fala a minha palavra, fale a minha palavra como ela é. Amém? A palavra é esse recurso de Deus. Eu esqueço agora, mas os irmãos podem lembrar, é Lucas ou João, se eu não estou enganado, que um certo homem pediu para Jesus curar o seu régulo, ou o seu servo, o servo ou filho do régulo, é um nome assim que a Bíblia dá. E Lucas quanto? 7 e quanto? 7 por diante. Vamos ver. Esse texto, irmãos, ele é tão bonito, tão impactante,
A gente já leu outras ocasiões. É o centurião do Cafarnaum. Mas é aqui que fala que a hora que Jesus deu a palavra e quando ele chegou em casa disseram: o teu filho já está curado. Aí ele perguntou: que horas foi? É esse texto que eu quero, viu? 7:10. E voltando para casa, mas aqui não diz a parte que eu estou querendo. Ah, sim. Por isso que eu fiquei em dúvida em relação a... É João mesmo. 4:52, irmãos. Vamos ler o 49. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E descendo disse-lhe Jesus: vai, o teu filho o quê? O homem disse: vai logo antes que o meu filho o quê? Aí Jesus disse: vai, porque o teu filho o quê? Teu filho vive. E o homem fez o quê, irmãos? Creu em quê? Eu estou falando do poder da palavra, viu? E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. E o que aconteceu? Foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho o quê, irmãos? O que foi que Jesus tinha dito para aquele homem? O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Que hora foi que Jesus disse? O que foi que Jesus disse? Eu estou dizendo agora para você. Eu estou perguntando a você. O que foi que Jesus te disse? Se Jesus disse, se foi Jesus que disse, vai acontecer do jeito que ele disse, e na hora que ele disse, como ele disse. Chegou para Jesus e este homem disse: vai logo lá em casa, desce rápido. Olha, irmão, a gente é muito fraco. E eu sou pior do que vocês, tudinho junto. Desce logo, porque o menino vai morrer. Aí Jesus disse: não, ele vive. Você não vai ver Jesus dizendo: vou curá-lo, vou não sei o que. Jesus só disse assim: ele vive. Na mesma hora, irmãos, lá onde o menino estava, a febre desapareceu, o menino ficou bom, mas o pai não sabia. Jesus disse: o menino vive. Aí o homem foi para casa, Jesus disse: pode ir. Quando ele chegou lá, já vinha os seus servos ao encontro dele: ó, teu filho já ficou bom. Aí ele perguntou: que hora foi? Ele disse: ontem, de 7 horas. Aí o homem lembrou a hora que Jesus disse. A palavra de Deus é um recurso inesgotável de operações, de milagre, de salvação, de libertação. A palavra de Deus tem poder. Diga amém, irmãos. Outro recurso espiritual que está à disposição da igreja: os anjos. Os anjos são recursos de Deus para o seu povo. Coloque aí Hebreus 1:14. Hebreus 1:14. Os irmãos já pensaram todos esses recursos à disposição da igreja? Todos esses recursos. Sabe por que a gente sofre tanto assim? Claro que existe um sofrimento que não tem nada a ver com isso. Mas sabe por que às vezes a gente sofre desnecessariamente? Porque a gente não explora os recursos que Deus colocou à disposição da gente. Deu para entender o que eu disse ou não? A gente não explora. De que maneira? Eu vou mostrar mais na frente. Falando sobre os anjos, diz o escritor: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são recursos de Deus
que estão à disposição da igreja. Você não sabe, talvez, você não pensa nisso, talvez você não leva isso a sério, mas, irmãos, os anjos de Deus trabalham diuturnamente por nós. Trabalham diuturnamente. Você já pensou se não existissem esses anjos de Deus à disposição da gente para proteger, para guardar? A Bíblia diz no Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, no Salmo 91:11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, a seu respeito. Deus dá ordem aos anjos a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. São recursos de Deus à disposição da igreja, os anjos, a graça de Deus, a palavra de Deus, os anjos de Deus. Digam amém. Eu não vou entrar no trabalho aqui dos anjos. Outro dia, falando sobre os anjos, eu posso explorar o serviço, a natureza, o ofício dos anjos, mas eu dei só essa pinceladazinha aqui, para que os irmãos possam ir vendo quais são os recursos de Deus, que não se esgotam. Deus tem muitos, são incontáveis recursos, são inesgotáveis seus recursos, são muitos. Deus pode utilizar qualquer um desses recursos para fazer valer a sua promessa, a sua palavra, o seu propósito. Deus pode usar qualquer um desses recursos espirituais. Digam amém, irmãos. Os dons do Espírito Santo são recursos de Deus à disposição da igreja. Os dons são recursos de Deus. Por meio dos dons, Deus realiza grandes propósitos. Todos os dons, eles podem serem utilizados pela igreja para alcançar grandes metas, grandes alvos. É só a igreja buscar, é só a igreja pedir. E Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á. Paulo disse, buscai os melhores dons. Os dons estão à disposição da igreja. Sabe por que a gente não vê muitas manifestações dos dons espirituais nos dias atuais? Porque nós temos tantos recursos materiais, humanos, que a gente dispensa os recursos espirituais. Se der uma dor de dente, a primeira coisa que a gente vai querer é um comprimido, então, em um consultório odontológico para resolver o problema. Mas tinha lá o dom de curar, que a gente podia buscar a Deus e Deus poderia manifestar o seu dom, um dos dons de Deus, dons de curar, está escrito lá, 1 Coríntios 12:7 por diante. A Bíblia diz que a manifestação é dada, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E ali começa a relação dos dons, no número de 9, nesse texto de 1 Coríntios. Então os dons espirituais são recursos de Deus, e esses recursos de Deus para a igreja são recursos inesgotáveis que podem promover edificação, consolação, exortação, provisão, tantas coisas que Deus pode fazer na vida da igreja através dos dons espirituais. Às vezes a gente vê tanta mentira, tanta coisa ruim, que a gente termina negligenciando a busca pelos dons. É assim ou não é, irmãos? Tanta profecia falsa, tanta mentira, tanta coisa que o povo diz por aí afora, que a gente fica negligenciando, mas não deveríamos negligenciar, deveríamos buscar. Amém? Deveríamos buscar, porque Deus quer fazer, Deus quer falar, Deus quer operar, Deus quer agir por meio dos dons. Os dons foram dados à igreja para auxiliar a igreja no seu serviço aqui na terra, no trabalho, na evangelização, na pregação, no ensino. Os dons espirituais estão à disposição de toda a igreja. Qualquer crente pode receber de Deus um ou mais dons. É só buscar mesmo com interesse de receber para a glória de Deus que Deus dá. Diga amém, irmãos. O nome de Jesus,
O nome de Jesus é um recurso que está à disposição da igreja para utilizar em grandes realizações, na pregação, entendeu? Na oração e assim sucessivamente. Recursos humanos que estão à disposição também são recursos que Deus se utiliza para abençoar. Por exemplo, Deus se utiliza de pessoas para cumprir seus propósitos. E às vezes, irmãos, Deus pode se utilizar de pessoas pobres, paupérrimas. Deus pode se utilizar de pessoas assim para realizar grandes obras. Lembra de Elias? Quem está comigo aqui ainda, diga amém. Lembra de Elias? Elias estava dentro daquele contexto da fome, da seca, lá em Israel. Ele profetizou a seca e ele mesmo foi vítima dela. Não é isso? Ele mesmo foi vítima da seca. Daqui ele disse ele, não choverá e nem cairá orvalho, segundo a minha palavra. Aí Deus disse, vai e te esconde lá no riacho de Querite. Ele foi para lá, ficou lá. Quando ele estava lá no ribeiro de Querite, aí a seca chegou ali também, e o riacho secou, o ribeiro secou, mas Deus disse, vai até Sarepta, ou Sarefate, porque lá já ordenei uma mulher viúva para cuidar de ti. E não era uma viúva rica, era uma viúva pobre. Porque quando Elias chegou lá, todos sabem que ela estava procurando aqueles cavacos ali, madeiras secas, paus secos, para fazer um bolo, comer junto com seu filho e morrer. Não tinha nada. Mas Deus usa, o recurso de Deus é tremendo, viu, irmão? Se fosse na minha visão, o recurso de Deus seria o homem mais rico dali. Deus ia dizer, vá na casa do mais rico, do bilionário, porque ele vai cuidar de você. Deus disse, vá na casa da viúva, e agora só a título de explicação, a mais pobre, a mais miserável, aqui não tem nada, e o que tem é apenas um pouquinho de farinha e de azeite, para fazer um bolo, vá para a casa dela. O recurso de Deus, irmãos, os recursos de Deus são tão grandes, que os recursos de Deus não se manifestam em riquezas materiais, pode se manifestar nas maiores pobrezas. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu não sei se estão me entendendo. A mulher mais pobre da cidade ia fazer algo tão grande que duraria 3 anos e meio. 3 anos e meio. Aí Elias disse, me dá um pouco d'água, um copo d'água. Quando a mulher se levanta, ele diz, traz também para mim pão. Traz um pão para mim. Olha, a tua serva não tem nada, senão esse pouquinho de azeite aqui, um pouquinho de farinha, e esses cavacos secos que eu vim buscar, e vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e depois vai morrer. Aí Elias disse, vai, faz conforme estás dizendo, mas faz primeiro para mim, porque assim te diz o Senhor. Veja os recursos de Deus. Irmãos, ali onde a gente vê o final, Deus diz, é o começo. A gente diz, aqui é o final, daqui não passa. Deus diz, não, eu estou começando agora, é só o começo. Daqui por diante é uma nova história, é o início de uma nova história. Vamos comer e vamos morrer. Elias não disse que ela estava errada. Elias só disse assim, vai e faz, mas traz primeiro para mim, porque assim te diz o Senhor, a farinha da panela não faltará, o azeite da botija não se acabará. E veja que ele disse, não era por alguns dias, ele disse até, tinha um prazo, mas era longo, até que o Senhor envie chuva sobre a terra. Não duvide de Deus, não duvide de Deus, não duvide de Deus. Veja o recurso de Deus, 4 leprosos.
morrendo, não tinha muitos dias de vida. Eles mesmos sabiam que ia morrer. Lá em Samaria, a fome atacou. E a Bíblia diz que o rei mandou chamar Eliseu. Mandou um recado para Eliseu. Porque duas mulheres estavam numa confusão. Elas se uniram para dizer que vamos matar o meu filho, amanhã a gente mata o teu. Primeiro a gente come o teu, amanhã a gente come o meu, e assim sucessivamente. Que era fome, irmão. O esterco de pombo deu lá em cima. Deu lá em cima. Aí Eliseu disse, olha, avisa lá, que amanhã vai ter comida aqui, tão barato. Eu vou traduzir para a nossa linguagem. Vai ser 10 centavos. Todo mundo aqui vai poder comer amanhã, porque Deus está dizendo que vai mandar comida amanhã. Deus não é o homem, não. O homem promete picanha e depois diz que é girimum. Não é, irmão? Os políticos do Brasil prometem picanha e depois chega osso. Depois diz, agora vai ser abóbora. Deus não. Deus diz, amanhã vai ter comida aqui de graça. E vai ser muita comida, viu, irmão? Quando Eliseu disse isso, um capitão que estava lá disse assim, nem se Deus abrir janelas no céu vai ter isso aqui. Aí Eliseu disse, tu verás, mas não comerás. É melhor você crer, para não ficar só sabendo. É melhor receber a palavra. É melhor acreditar que Deus tem recursos suficientes. Aí a Bíblia diz, no dia seguinte, Deus mandou um barulho lá no arraial dos sírios, do exército sírio, que estava para invadir Samaria. E eles ouviram um barulho lá e correram, porque pensaram eles que Israel havia alugado alguns exércitos das nações vizinhas para lutarem contra eles. E eles disseram, vamos embora. E saíram numa pressa tão grande que deixaram todo o despojo, toda a comida que levaram para a guerra, deixaram tudo lá. 4 leprosos conversando dentro de Samaria disseram, olha, seria bom a gente ir lá em cima não, no arraial dos sírios. Era bom a gente ir, não tem comida aqui. Se a gente chegar lá e eles matarem a gente, não vai fazer diferença. Porque se a gente ficar aqui, morre de fome e morre pela doença. Se a gente for e eles matar, vai morrer do mesmo jeito. Morrer aqui e morrer lá, é tudo morte. Vamos lá. E eles disseram, vamos. Quando eles chegaram lá, irmão, os sírios tinham corrido todos. E estava lá um mar de comida que o exército deixou. Aí a Bíblia diz que eles desceram e disse, não é justo a gente comer isso aqui e o nosso povo lá embaixo perecendo de fome. Vamos avisar. E os leprosos desceram, entraram em Samaria e disseram, olha, venham ver quanta comida tem ali. Quando eles disseram isso, todos correram e o capitão foi atrás. Foi um dos primeiros que chegou. E quando ele chegou, ficou mesmo na porta que dava acesso a comida que tinha ficado. E a Bíblia diz que ele viu, mas o povo estava faminto, veio e passou por cima dele. Ele morreu pisoteado. Ele viu, mas não comeu. Ele viu, mas não desfrutou. Por quê? Porque ele não acreditou na palavra de Deus. Ele achou que os recursos de Deus estavam limitados às circunstâncias. Você quer ver os recursos de Deus entrar em ação? Creia. Creia no que Deus disse. Creia no que Deus falou. Porque os recursos de Deus são inesgotáveis, irmãos. Só quem crê adora. Deus usa pessoas como recursos seus para realizar seus propósitos. Diga amém. A Bíblia diz, já estou encerrando. A Bíblia diz que Amã se levantou contra o povo judeu. Fez um projeto diabólico para destruir o povo e pegou a autorização do rei e marcou para o dia 13 de tal mês
E diz a Bíblia que houve toda aquela manifestação de Mardoqueu, aquela humilhação tremenda. Antes, Deus já tinha trazido Esther para o trono, porque Deus prevê as coisas, Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Aí Ele já manda alguém na frente, como aconteceu no Egito. A Bíblia diz no livro de Salmo, no livro de Gênesis, vai contar que foi a maldade dos filhos de Jacó que levaram, ou que levou José para o Egito. Mas quando chega no livro dos Salmos, a Bíblia diz que foi Deus. Foi Deus quem levou José antes que a fome chegasse. Aí diz a Bíblia que Amã, voltando para o caso de Amã, Amã se levantou contra os judeus para matar, e queria matar todos, com inveja, com raiva, com ódio, porque Mardoqueu não se dobrava diante dele. Mas diz a Bíblia que Deus mandou Esther antes, que tornou-se rainha. E diz a palavra de Deus que quando chegou aquilo ao conhecimento de Mardoqueu, Mardoqueu se humilha e começa a gritar. E disseram a Esther: olha, o teu tio está insuportável lá fora, lá na praça. E ela manda perguntar: o que foi que houve? Aí contaram. Aí Mardoqueu disse: olha, diz a ela. Quem está me ouvindo, diga amém. Vou até fechar aqui, já para terminar. Aí Mardoqueu disse: diga a Esther que ela não pense que ela será livre da morte, porque ela também é judia. E esse edito do rei alcança ela, ela também vai morrer. Mas diga a ela que eu mandei dizer: quem sabe se Deus não te colocou aí onde tu estás para este tempo, para que tu sejas o instrumento de livramento para o povo de Deus neste tempo. Aí disse ele: se tu te calares e não fizeres nada, haverá livramento de outra maneira. Haverá livramento, mas Deus vai cobrar de você. Olha aqui, irmãos. Quem sabe se Deus não tem te abençoado para este tempo? Quem sabe se Deus não tem aberto as portas para este tempo? Você que está em casa assistindo, se você contudo se negar, Deus tem outros meios para fazer. Deus tem outros caminhos para fazer. Tem ou não tem, irmãos? O Deus que diz a Elias: vá para o ribeiro, é o mesmo Deus que diz aos corvos: levem comida para Elias. É o mesmo Deus que diz: vá para Sarepta, porque já ordenei alguém para cuidar de você. Os recursos de Deus são inesgotáveis, são imensuráveis, são incontáveis. Não tem como se limitar aos recursos de Deus. Resumindo, Deus deu vitória aos judeus através de Esther. Entenda, eu queria que você repetisse isso que eu vou dizer agora. Entenda o propósito de Deus para você nesse tempo. Neste tempo que a gente está vivendo. Eu vou terminar, irmãos, que pena, estou deixando para trás um bocado de coisa boa aqui. Mas Deus tem como recursos para a sua igreja obreiros para cuidar, para zelar, para ensinar. Você não deve ver obreiros como uma ameaça na sua vida. Não é porque tem um obreiro ruim, tem 2 ou 3 que não presta. Eu estou falando no contexto geral da igreja, não estou dizendo aqui na DCA, mas pode ter também. Não é porque tem obreiro ruim, obreiro desonesto ou obreiro com problema que você vai generalizar e vai achar que todo mundo é errado, todo mundo... De forma nenhuma. Não podemos ter esse pensamento. Nos apóstolos de Jesus tinha apenas um que era desonesto. Sim ou não, irmãos? Todos os outros trabalharam normal. Mas tinha problemas entre eles de outras maneiras. Missionários são recursos de Deus. Ou qualquer outra pessoa que Deus queira se utilizar dela para atender seus propósitos. E encerrando, os recursos naturais, materiais. A natureza é um recurso de Deus. Olha aqui para mim. Eu encerro agora mesmo com este exemplo aqui.
recursos materiais, recursos espirituais, recursos humanos, recursos materiais. Dentro dos recursos materiais está a natureza. Deus pode usar o vento. Deus pode usar o vento para cumprir propósitos seus. Sim ou não? Deus pode usar o vento para cumprir propósitos seus. Ezequiel viu um vale de ossos secos, era um exército todo, mas o exército estava como ossos secos, sequíssimo. E Deus disse a ele: pode esses ossos reviver, Ezequiel? Ele disse: Senhor, tu sabes. Aí Deus disse: profetiza. E diz para os ventos, 4 ventos: vem e sopra sobre estes ossos. Deus pode usar o vento para te abençoar. Deus pode usar o vento para resolver teu problema, tua causa. Eu estou falando dos recursos de Deus, viu, irmãos? Eu sei que tem crente aqui que não está entendendo, mas eu sei que tem muitos que estão entendendo o que eu estou falando aqui. Deus mandou o vento e o mar se abriu. A Bíblia diz que foi a noite inteira o vento soprando e o mar se abriu. Recursos de Deus para escapar, para livrar o seu povo. Deus mandou o vento e o vento trouxe codornas aos milhares ou milhões para matar a fome do povo que queria comer carne. Deus pode usar o mar. Deus tem recursos para tirar água. Olha aqui para mim, até nas pedras. Eu estou falando dos recursos de Deus. Deus tira a água até das rochas. Se Ele quiser. O povo clamou por água. Moisés ficou preocupado sem saber o que fazer. Deus disse: dá uma lapada aí nessa rocha. Aí Moisés pega a vara de Deus que estava em sua mão e bateu na rocha. Saiu água suficiente para descedentar a sede de mais de 2 milhões de pessoas de uma rocha. Mais da frente Deus disse: fala a rocha. Deus fez a mesma coisa. Ele bateu, Deus fez com que saísse água. Irmãos, Deus tem recursos para providenciar água até na rocha. Até na rocha. O que significa isso? Significa que Deus pode prover por meios que a gente nunca imagina. A gente olha uma pessoa e diz assim: isso é um zero à esquerda, não tem futuro. Está o maior pregador diante de você. Pode estar um grande missionário, um grande cantor, que alcançará nome em todo canto. É assim ou não é, irmão? Como é que esse irmão estava aqui e a gente não via? É porque Deus tira a água da rocha. A gente não vê, mas Deus faz. Deus pode usar a chuva, Deus pode usar animais, Deus pode usar aves. Deus usa o que Ele quiser, porque todas essas coisas fazem parte dos recursos inesgotáveis de Deus. Todos digam amém. Todos em pé.